Era quase meia-noite quando o celular dele vibrou com uma ligação que ninguém teria coragem de atender naquela hora. O nome não aparecia. Só um número desconhecido, daqueles que arrepiam a espinha antes mesmo de tocar. Ele pensou em ignorar, mas algo dentro dele, aquela voz silenciosa que avisa quando o perigo está perto, não deixou. Quando atendeu, não ouviu alô. Ouviu apenas respiração pesada, como se alguém estivesse lutando para encontrar coragem ou tempo. E então uma frase, dita com pressa, com medo e com uma verdade que nenhum ser humano estaria preparado para ouvir. Eles estão vindo atrás de você, e eu não posso impedir. Nesse instante, seu corpo inteiro travou. A adrenalina tomou conta, o coração bateu tão forte que parecia tentar escapar. Porque aquela voz ele reconhecia. Era de alguém que ele nunca mais imaginou ouvir, alguém que carregava um segredo tão perigoso que poderia destruir vidas inteiras. Ele tentou responder, mas a ligação caiu. Deixou apenas silêncio. Silêncio, uma pergunta que virou fogo dentro dele. Como alguém que sumiu há anos sabia que sua vida estava em risco agora? E o que ele ainda não sabia é que aquela ligação não era um aviso. Era uma contagem regressiva. E cada segundo a partir dali aproximava ele do tipo de verdade que muda tudo. Quem você ama, quem você confia e quem você precisa temer. Ele ficou parado por alguns segundos olhando para a parede, como se a resposta estivesse escondida em algum lugar entre o relógio e o silêncio que agora parecia gritar dentro da casa inteira. Era engraçado como a mente humana funciona. Quando a gente sente medo, tudo ao redor parece ganhar vida própria. O vento empurra a janela devagar demais. O piso faz aquele estalo que nunca fez antes, e até a luz parece mais fraca do que deveria. Ele respirou fundo, tentando entender por que aquela ligação despertou um pânico tão profundo, um pânico que ele já tinha sentido antes, muitos anos atrás, quando ainda acreditava que certas pessoas nunca sairiam da vida dele. Enquanto caminhava pela sala, o telefone ainda tremia nas mãos dele. Era como se o objeto tivesse absorvido a energia da ligação, como se estivesse quente por dentro. Ele olhou de novo o número desconhecido, tentando achar algum padrão, alguma pista, qualquer coisa que explicasse porque alguém que sumiu sem deixar rastros voltaria justamente naquela noite. E então a memória bateu sem pedir licença. Uma lembrança antiga, uma que ele tentou enterrar por anos. Uma noite quase igual a essa, com chuva forte, uma mensagem curta e o mesmo sentimento de perigo se aproximando como uma sombra que aprende a andar atrás de você. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. A mente humana tenta proteger a gente apagando memórias difíceis, mas o medo sempre encontra um jeito de abrir portas antigas. E naquela porta havia uma pessoa, Rafael, o único amigo que ele teve coragem de chamar de irmão, o único que conhecia seus segredos, suas quedas, seus limites e seus fantasmas. E o único que desapareceu sem dar explicação, deixando apenas um bilhete que dizia: se eu voltar, não atenda. Mas agora ele tinha atendido. E não foi um erro. Foi destino. O coração dele começou a bater mais rápido quando percebeu que aquela respiração pesada da ligação era idêntica à de Rafael quando ficava nervoso demais, quando precisava esconder algo importante. Era um jeito específico, quase um tremor. Quem convive com alguém por anos aprende a reconhecer sons, até os mais discretos. E aquela respiração não era de um desconhecido. Era dele. O amigo que havia sumido como fumaça, como se estivesse fugindo de algo que nem o mundo poderia proteger. Ele passou a mão no rosto, tentando se acalmar, mas a mente não colaborava. A ansiedade mexe com a gente como se estivesse apertando botões invisíveis. Um deles abriu a lembrança exata da noite em que Rafael desapareceu. Eles estavam em um bar, conversando sobre o futuro, sobre viagens, sobre sonhos que nunca seriam compatíveis com a vida simples que levavam. Mas havia algo mais naquela noite. Rafael parecia inquieto, olhando para a porta a cada 5 minutos, como se estivesse esperando alguém que nunca chegava. Ele tinha aquele olhar que só quem está sendo seguido conhece, um olhar que não fixa em lugar nenhum porque está tentando observar tudo ao mesmo tempo.
Naquela noite, Rafael disse algo que nunca saiu da cabeça dele. Se um dia eu te ligar tarde da noite, corre. Ele riu na época. Achou dramático demais. Achou que Rafael estava exagerando. Mas agora, anos depois, aquela frase voltava como um soco no estômago. Ele não correu. Ele atendeu. O relógio marcava 0h17 quando ele se deu conta de que estava sentado no chão, segurando o celular com tanta força que os dedos estavam brancos. O medo tem esse poder. Ele sequestra seu corpo antes de sequestrar sua mente. Quando percebeu, levantou-se devagar, como se estivesse flutuando, como se a casa estivesse estranha demais, como se cada passo fosse pesado demais para alguém que ainda tentava entender se estava sonhando. A rua lá fora estava quieta demais. Aquela quietude que não parece paz, parece aviso. Ele olhou pela janela e viu algo que deixou ainda mais inquieto. Um carro preto parado no fim da rua. Sem faróis, sem movimento, apenas parado. O tipo de carro que ninguém deixa estacionado à meia-noite sem motivo. Ele engoliu seco. A mente começou a ligar os pontos automaticamente, como se estivesse funcionando sozinha. Rafael nunca ligaria sem motivo. Nunca falaria em perigo sem ter certeza. Se ele ligou, alguém estava vindo mesmo. Ele começou a andar pela casa, tentando decidir o que fazer. A mente humana, sob medo intenso, considera todas as possibilidades ao mesmo tempo. Correr. Fingir que nada aconteceu. Ligar para alguém. Se esconder. Mas nada parecia certo. Ele olhou o telefone e a parte mais misteriosa da ligação voltou com força. Rafael disse: "Eu não posso impedir." Isso significava que ele não estava do lado de quem vinha. Isso significava que havia algo maior, mais perigoso, mais escondido do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. Um barulho veio do corredor. Ele congelou. Não foi alto, mas suficiente para cortar o ar. Ele respirou fundo, tentando diferenciar imaginação de realidade, mas o barulho veio de novo, mais claro dessa vez. Um estalo, como se alguém tivesse pisado em algo. Ele se aproximou devagar, com passos cautelosos, como quem está entrando em um território desconhecido. A luz do corredor piscou. Ele fechou os olhos por um segundo. O medo estava transformando tudo ao redor em um cenário vivo, pulsante, perigoso. Quando abriu os olhos, viu a porta dos fundos entreaberta. Ele tinha certeza absoluta de que havia fechado. Sempre fechava. Era habitual. Era rotina. E quando um hábito falha, significa que alguém interferiu. O coração dele bateu tão forte que parecia que o corpo queria fugir sozinho. Ele se aproximou da porta devagar, respirando fundo, tentando encontrar coragem no pouco de controle que ainda sentia. A porta estava fria, estranhamente fria. Ele tocou a maçaneta com cuidado e fechou devagar, sem fazer barulho. Foi quando percebeu que não estava mais sozinho na casa. Não era barulho, não era vento, era presença. Aquele tipo de presença que o corpo sente antes de ver. O ar estava mais pesado. A respiração dele estava mais rápida. Os sentidos estavam mais afiados, como se o instinto estivesse guiando tudo agora. Ele deu um passo para trás, depois outro, sempre com os olhos atentos, tentando encontrar qualquer movimento, qualquer sombra, qualquer pista. O telefone vibrou de novo. Ele quase deixou cair. O mesmo número desconhecido. Ele atendeu rápido demais, como se aquilo fosse uma tábua de salvação. Quando colocou o aparelho no ouvido, não ouviu voz. Ouviu passos, passos apressados, como se Rafael estivesse correndo. E então, finalmente, a voz dele surgiu, desesperada, quase implorando: "Sai da casa agora. Agora." Mas antes que ele pudesse responder, antes que pudesse fazer qualquer movimento, ouviu outro som, vindo de dentro da casa. O som de alguém respirando atrás dele. E naquele momento, ele entendeu. A ligação não estava avisando que o perigo estava vindo. Estava avisando que o perigo já estava lá. Ele não conseguiu respirar por alguns segundos. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar nos pulmões, como se o corpo estivesse tentando avisar que algo terrível estava prestes a acontecer. O som da respiração atrás dele era baixo, mas tinha um peso emocional tão grande que parecia atravessar tudo: o silêncio, as paredes, a coragem que ele achava que tinha. Ele não queria se virar.
A mente humana sempre tenta atrasar a dor, tentar imaginar outra explicação, tentar inventar esperança onde não existe. Mas o instinto não mente. Ele sabia que alguém estava ali. Os segundos viraram eternidade. Ele sentia o coração bater no pescoço, no rosto, nas mãos. Cada batida parecia empurrar mais medo para dentro dele. O telefone ainda estava encostado na orelha, mas a ligação tinha caído de novo. Era como se Rafael estivesse lutando contra o tempo, contra alguém, contra a própria vida, tentando evitar que algo pior acontecesse ali dentro da casa. Ele engoliu seco e fechou os olhos por um instante, tentando encontrar coragem nos pensamentos, tentando juntar forças que ele nunca imaginou precisar. Quando finalmente se virou, devagar, com a alma tremendo, não viu um rosto. Só viu uma sombra, uma presença alta, imóvel, silenciosa, olhando para ele com uma calma que dói. A luz fraca do corredor fazia a silhueta parecer maior, quase desumana, como se tivesse surgido de algum lugar onde a lógica não funciona. Por um segundo, ele achou que fosse imaginação, mas a sombra deu um passo lento, firme, pesado, e o chão vibrou levemente, o suficiente para destruir qualquer dúvida. Ele recuou instintivamente, quase tropeçando nos próprios pés. A adrenalina tomou conta do corpo de um jeito tão intenso que ele mal conseguia controlar os movimentos. A sombra não falava, não respirava alto, não mostrava o rosto. E esse silêncio fazia tudo pior. O ser humano tem medo do que não consegue nomear, do que não consegue prever, do que não consegue entender. E aquela figura não dava respostas, só avançava. Ele tentou correr para a porta, mas seus passos eram descoordenados, como se o medo estivesse tirando o controle do corpo. A sombra avançou mais rápido agora, como se tivesse esperado exatamente por aquele movimento. O som dos passos dela no piso ecoava com força, como se estivesse pisando direto na espinha dele. Ele correu, finalmente conseguindo alcançar a porta da frente, mas quando tentou girar a maçaneta, ela não mexeu. Era como se estivesse travada por dentro, mas ele sabia que não tinha trancado. A casa estava tentando prendê-lo? Ou alguém já tinha feito isso antes dele perceber? O desespero tomou conta. Ele empurrou a porta com toda a força, mas ela não cedia. Ele sentia a sombra se aproximando, o ar ficando mais frio, o silêncio ficando mais pesado. Ele virou rápido e viu que a figura estava a poucos passos agora. A luz fraca revelou um pequeno detalhe. Algo brilhava na mão da sombra. Não era arma. Era algo menor. Algo metálico. Algo que refletiu o brilho fraco da lâmpada do corredor por um segundo antes de ser escondido novamente. Ele sentiu o estômago se revirar. Aquilo não era um invasor comum. Era alguém que sabia exatamente onde entrar, como se mover, o que fazer. Alguém que conhecia a casa. Alguém que estava ali por um motivo muito específico. Ele. De repente, o celular vibrou de novo. Ele atendeu instintivamente, como um reflexo de desespero. A voz de Rafael surgiu aos gritos, com tanta urgência que parecia cortar o ar. Não encosta nessa pessoa. Não olha no rosto. Sai pela janela da sala. Agora. A sombra se moveu rapidamente, como se tivesse ouvido a ligação. O coração dele disparou ainda mais. Ele correu até a sala, escorregando no chão, quase caindo. A sombra atrás dele parecia não correr, parecia deslizar, como se o corpo não tivesse peso. Ele chegou à janela e puxou com força. Ela abriu, mas só um pouco, como se tivesse sido ajustada para impedir fuga rápida. Ele colocou o braço primeiro, depois o ombro, tentando passar. O ar frio da madrugada bateu no rosto dele, e por um segundo ele sentiu esperança. Mas a sombra se aproximou mais rápido do que ele imaginava. Ele sentiu uma mão tocar sua camisa, puxando-o para dentro. O toque era estranho. Não era firme, não era violento, era calmo. Calmo demais. Um toque que fazia o corpo gelar por dentro, como se dissesse não adianta. Esse tipo de calma é o que destrói a resistência humana. O cérebro entra em pânico quando percebe que está lutando contra algo que não tem pressa. Ele puxou o corpo com força, rasgando a camisa, quase caindo do lado de fora da casa. Assim que conseguiu sair, correu pela grama sem olhar para trás. O som da porta abrindo violentamente ecoou pela rua inteira. O carro preto no fim da rua acendeu uma luz fraca, como se estivesse observando tudo. Ele correu mais rápido,
sentindo as pernas queimarem, sentindo-a queimar os pulmões, sentindo a vida inteira tentando fugir junto com ele. Quando chegou à esquina, ouviu passos atrás dele. Não eram passos humanos. Eram rápidos demais, irregulares demais, profundos demais. Ele não queria olhar, mas olhou. A sombra estava na rua agora, iluminada pela luz fraca de um poste distante. Ainda sem rosto, ainda silenciosa. Mas agora tinha algo no peito, um brilho vermelho pequeno, pulsante, como se fosse um dispositivo. Como se fosse uma marca. Uma marca que ele já tinha visto antes. Anos atrás. No peito de Rafael. Ele congelou, como se o chão tivesse virado pedra. A respiração sumiu. O mundo perdeu cor. Porque naquele instante, ele percebeu algo tão profundo que o corpo dele não conseguiu aceitar. A sombra não era um inimigo. Era alguém que estava sendo controlado. Alguém que ele conhecia. Alguém que ele não queria perder de novo. E o pior, alguém que não tinha mais consciência do que estava fazendo. Ele deu um passo para trás, mas a sombra parou. Parou como se tivesse reconhecido algo nele. Um gesto, um olhar, uma memória. E então, pela primeira vez, ela moveu a cabeça levemente para o lado, como se estivesse tentando lembrar quem ele era. Um segundo depois, o brilho vermelho do peito piscou forte e a sombra voltou a avançar, rápida, determinada, tomada por algo que ele não sabia nomear. Mas agora ele sabia a verdade que Rafael tentou avisar. A ligação não era para alertar sobre um inimigo. Era para avisar sobre alguém que foi transformado em inimigo. Alguém que precisava ser salvo, antes que fosse tarde demais. E a partir daquele momento, ele não estava apenas fugindo. Ele estava tentando salvar uma vida. A vida tem uma maneira estranha de nos avisar quando algo está prestes a mudar. Às vezes é uma ligação inesperada. Às vezes é um silêncio pesado. Às vezes é um medo que nasce do nada, um sinal que o corpo percebe antes da mente entender. Mas quase sempre, esses sinais têm um propósito. Nos lembrar que ninguém está completamente seguro e ninguém está completamente sozinho. O que aconteceu naquela noite não foi apenas sobre perigo ou fuga. Foi sobre perceber que o mal nem sempre vem de quem odiamos. Às vezes vem de quem amamos, de quem perdeu o controle da própria vida, de quem foi forçado a ser algo que nunca escolheu ser. A sombra que o perseguiu não era monstro, não era vilão. Era uma alma quebrada, manipulada, usada por forças que ele nunca imaginou que existiam. E isso muda tudo. A moral dessa história é simples, mas profunda. Nem tudo que parece ameaça é inimigo, e nem toda pessoa perdida é impossível de salvar. O medo pode distorcer nossa visão, pode fazer a gente enxergar perigo onde há dor, pode fazer a gente fugir de quem na verdade está pedindo ajuda. Julgar alguém pela sombra que carrega é esquecer que todos nós temos luz por trás dela, mesmo quando o mundo tenta apagá-la. Também existe outro valor importante aqui. A coragem verdadeira não aparece quando estamos seguros. Aparece quando o medo tenta nos dominar. Aquela noite obrigou ele a escolher entre fugir ou entender, entre se proteger ou enfrentar algo que não fazia sentido. E é isso que o ser humano faz quando ama de verdade. Vai até o limite, até a beira do impossível, até onde a dor assusta e a esperança quase desiste. A vida é cheia de pessoas que desaparecem, retornam, mudam, quebram, machucam sem querer. E é cheia de momentos em que precisamos decidir se seguimos correndo ou paramos para enxergar o que está realmente acontecendo. Ele escolheu enxergar. E essa escolha não salva apenas a outra pessoa, salva nós mesmos também. Porque, no fim, o maior perigo não é a sombra que persegue. É esquecer quem está preso dentro dela.